bem-vindos a mais um Rivotalks, esse espaço maravilhoso de conversa que temos aqui, que abre portas para... Para o Rivonews, nosso resumo semanal de notícias de toda sexta-feira, ao 12h30, aqui nesse mesmo canal. Seu momento da semana para ficar bem informado e bem-humorado, né, claro? Sempre, e sempre com o apoio da produtora Camaleão, da Escola de Música Intermezzo e da Brasiliana Shop, a nossa importadora oficial. E hoje temos aqui conosco... Senhor Giancarlo Gorenstein, seja bem-vindo. Bom, olha, Cecília, é muito bom estar aqui falando com vocês, Weiner, é muito bacana, papo descontraído, num cenário maravilhoso. Obrigada. Vamos falar de saúde, história e mais um monte de coisa, né? É isso. Doutor, a gente já fez essa pergunta até para a Mônica Bonfilho, astróloga, que esteve aqui no Rivotalks. E a resposta dela não foi exatamente muito animadora do ponto de vista astrológico da coisa. Então eu não posso deixar de começar essa entrevista te perguntando qual é o risco real de, num curto, médio prazo, a gente viver algo parecido com o que foi a pandemia da Covid-19. Na verdade, a gente não vai viver o que se teve em relação à pandemia de vírus respiratórios, mas eu não tenho dúvida que nós teremos outras epidemias, outras pandemias. Uma que a gente Volta a respirar. Deixa eu recuperar não o ar. suspire tão precocemente. Eu acho que assim, a gente tem que avaliar vários cenários. O primeiro cenário é entender que nós vivemos num mundo globalizado. E um mundo que infelizmente vive em guerras, seja no leste europeu, seja no Oriente Médio, seja na própria Ásia. Então, com tudo isso, nós temos migrações de pessoas para vários outros pontos do planeta, especialmente para a Europa. Não é só a informação que corre rápido, as pessoas também. As pessoas, à medida em que você tira essas pessoas de regiões em que não existiam vacinações, campanhas vacinais e nem vacinas, à medida em que já existiam naquelas localidades doenças como sarampo, a pólio, porque lá não estavam erradicadas, você acaba fazendo com que essas doenças atinjam, por exemplo, a Europa e 12 horas depois, Estados Unidos ou América Latina e o Brasil é a porta de entrada. Por outro lado, o que nós encontramos? Uma baixa vacinal, quando a gente está falando em termos de país, seja no Brasil, seja na própria América. Então, com isso, você passa a ter um número de pessoas vulneráveis. A vulnerabilidade das pessoas faz com que a possibilidade de ressurgimento de doenças que até então estavam erradicadas em alguns pontos possam recrudescer. E, ao mesmo tempo, nós vivemos num país tropical, que apesar de ser abençoado por Deus, tem um grande problema de não ser valorizado pelos homens. Então nós temos desmatamentos, nós temos as queimadas e com isso a diminuição de florestas. E à medida que eu tenho a diminuição de florestas, alguns mosquitos que viviam ali de forma absolutamente tranquila acabam sendo retirados do seu hábitat. Está tudo interligado. E né? com isso, o surgimento de outras doenças. Então, por exemplo, o Oropuxo, que estava localizado só no norte do país, hoje nós temos 27 estados e o Distrito Federal, portanto, todo o Brasil, com a presença de casos. Qual é o nome? Oropuxo. E com isso, nós temos Oropuxo, dengue, zika, chikungunya, e assim vai. Se a gente for pensar do que aconteceu em Zika, era exatamente um vírus que estava localizado numa floresta, na floresta de Zika, em Uganda, e que acabou infectando um homem e que esse homem voltou para sua comunidade, para sua casa, na cidade, e logicamente acabou lá tendo a possibilidade de ser picado pelo Aedes aegypti e com isso disseminou para o mundo. Então, dizer que nós não teremos riscos de doenças é uma mentira. Está longe de Mas ser nós verdade. temos também a informação. Certo. Nós temos a obrigação hoje de nos antecipar para
o próprio bloqueio. Falando nesse quesito de informação, é muito engraçado, né? Porque o senhor é médico. Só que antes de ser médico, na sua juventude, você também pensou em ser advogado ou ir para a área de comunicação, Nossa, né? puxa vida, você mergulhou na... E aí, seu pai era advogado, né? Meu pai era Certo. advogado. E aí a gente vê que, de uma forma ou de outra, o senhor caminhou pelos 3 caminhos aí, porque o senhor foi médico, decidiu que se passasse no vestibular seria, e assim foi, entrou para medicina, mas não deixa de fazer justiça quando cuida da saúde e se comunica muito bem. Eu recuperei a postagem de 2020, de janeiro de 2020, ou seja, a gente não tinha ainda decretado a pandemia aqui no Brasil. A coisa já estava... E o senhor vinha explicando o que era o coronavírus, é um vírus... Perdão, Opa, não sei. nada. Calma. Fica à vontade, é o seu programa. Olha, se sinta em casa. Se sinta em casa. É um vírus causador de gripes e resfriados, geralmente não se passa de pessoa para pessoa. E os números eram muito engraçados à época, porque você estava falando aqui, os relatos que nós temos são de... Já comprometeu mais de 500 pessoas com 17 mortes. Não, você sabe que eu lembro de uma das vezes em que o senhor foi dar uma entrevista lá pra gente na Globo News e a gente ainda não tinha nem a coisa da máscara ainda. E aí o senhor chegou, eu fui lhe cumprimentar e o infectologista falou: será que dá? Será que a gente pode? Né? A gente tinha muito pouca informação. Mas você sabe que Muito foi pouca. muito interessante, porque haviam 2 porta-vozes do Emílio Ribas que falavam, eu e a Rosana Richman. Sim. Uhum. Nós éramos os 2 que falavam, sempre, para todas as doenças, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. E aí quando chega uma nova doença que ainda estava em Wuhan, em 2019, naquela virada de dezembro para janeiro, eu lembro que eu participei de um programa numa rádio aqui em São Paulo, e eles me fizeram essa pergunta: doutor, o senhor se preocupa com esse vírus? Eu falei, olha, todas as vezes que a gente vai falar de um novo vírus, eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter, ou o olhar que a gente tem que ter, o quanto ela tem de comprometimento das equipes, especialmente da equipe médica e paramédica, que a atendem. Porque se eu estou usando todos os equipamentos de proteção individual, como máscaras, aventais, por que elas se contaminaram? Por que elas se infectaram? E era isso que trazia, eu falava, opa, tem algo aí a mais. E que você teve medo desde o início, Foi né, desde que você falou. E eu tive esse medo que, quando nós tivemos o primeiro caso, e o primeiro caso veio acontecer em fevereiro, aqui, logo depois no do meio carnaval. do carnaval, Isso. quando chega aquele paciente que vem de Milão e sai do aeroporto e vai direto para o Einstein, e ele tem o seu diagnóstico estabelecido. Quando isso acontece, eu falei, bom, chegou aqui. Quantos outros casos já chegaram também e não foram diagnosticados? No Emílio Ribas, imediatamente surgiu um movimento no sentido de se mobilizar as equipes. Quem seriam as equipes que atuariam nas alas que já começaram a ser destinadas para o Covid? E a primeira coisa que eu dizia é o seguinte: o que estamos vendo ali, lá, o que vimos na China, o que nós vimos na Europa, mais precisamente na Itália, que quem morria eram as pessoas com alguma comorbidade, mesmo que jovens, e idosos. E eu falei, meu Deus, minha mulher tem pressão alta, minha mulher tem diabetes. Qualquer comorbidade poderia ser... Eu falei, eu não posso atender. E aí o pessoal falou, Jean, mas como não? Entre todas as pessoas... A gente está tirando as pessoas com 60 a mais, a gente está tirando os médicos que têm pressão alta, diabetes, mas a questão relacionada à cônjuge não é impeditivo. Aí você falou, quem disse que não é? Pra quem, Eu né? enrolei, mas daí eu começava a ter os casos internando no Einstein, e eu passava para um amigo meu, falei, olha, vou te indicar, eu indiquei numa semana 10 pacientes. E aí, um dia ele me liga depois de uma reportagem na Globo News, ele fala, poxa vida, Jean, você fala tão bem sobre
essa doença que realmente dá a impressão que você tem uma expertise. E eu senti uma provocação e eu falei, Jean, você vai ter que fazer parte dessa história. Você não achou que ia fazer tanto? Pois é, mas você tem que fazer parte dessa história. Você tem que entrar nisso, você tem que se cuidar e, claro, fazer esse papel. Então foi muito interessante. Mas aí quando você me traz da importância da comunicação, do direito, eu realmente acho que eu seria um excelente advogado, um excelente jornalista. E é muito bom porque são as 3 profissões mais características de um judeu, né? Pois é. O judeu, assim, ele nasce... Se ele não for um desses 3, ele vai para um lugar muito estranho. Eu ainda vou dizer uma coisa. Eu sempre brinco que a minha origem no Bom Retiro, aqui em São Paulo, é uma origem que a curiosidade te faz ser um bom médico, Claro. um bom jornalista, um bom comunicador, porque você pergunta, Cecília, onde você mora? Ah, eu moro... Onde você mora? Campo Belo. O Campo Belo. Aonde em Campo Belo? E aí você vai, que rua? No lado direito, no lado esquerdo, é casa, é prédio. Você vai tirando tanta informação que você fala, é que nem na medicina. Claro. Onde dói? Como dói? Bons Sempre médicos, né, bons doutor? médicos. Mas o curioso é sempre assim. Aham. Então, por exemplo, eu não seria capaz de ver 3 carros da polícia na porta de uma padaria De não querer. que aconteceu, É. chover, Claro, né? claro. E ainda sair só isso. Né? Então, eu acho que tudo isso ele é algo que me permeou. E como eu entrei na faculdade de medicina, eu falei, pô, isso que era o mais difícil, Claro. eu vou ter que fazer. Mas eu não vou mentir que ao longo da faculdade eu falei, será? Deu um jeito de fazer tudo, é uma coisa impressionante. E aí eu adoro comunicação, adoro isso, adoro dar aula, adoro ter programa de televisão. Eu tenho 2 Sim. programas de televisão, faço parte disso. Então isso é muito gostoso, porque eu gosto de falar e gosto de falar de medicina, Sim. de orientar as pessoas. E de forma clara, né? Mas você sabe por E que didática. aconteceu? Eu lembro que em 2009, quando a gente teve a gripe aviária, né? Desculpa, a gripe suína. A gente teve do H1N1, nós tivemos no Emílio Ribas a primeira morte. E naquela época, o Davi Wipp, que era diretor, ele ligou assim, Janzinho, você vai lá dar entrevista. Eu falei, pô, dar entrevista? Eu achava que o cara que desse entrevista, o médico, ele queria fazer self-promotion. E eu falei, mas entrevista? Ele falou, muito obrigado, sabia que você ia fazer isso. Peguei e desliguei. Aquele jeitinho Wipp de ser... jeito meio... Sensacional. E eu falei, eu acho que eu vou ter que dar entrevista. Mas no dia seguinte, eu fui numa padaria bem distante de casa ou do hospital e tinha um senhorzinho muito simples. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor deu entrevista ontem na televisão. Marcou. Eu assisti, eu aprendi muito, falei para toda a família. Aí você entendeu. Naquela hora eu falei assim, dar entrevista, ensinar, são para essas pessoas. Né? Não é para o Weiner, não é para a Cecília, não é para mim, não é para ninguém. É para essas pessoas que têm a oportunidade de ouvir. E eu entendia que eu tinha que falar com aquele homem. Toda vez que eu vou dar entrevista ou ensinar alguma coisa, é para aquele cara que eu tenho que falar. Então é por isso que eu traduzo e eu vou ser mais técnico. Tá bom, eu posso ser técnico, mas eu vou traduzir porque eu tenho que ser democrático. Com Todo mundo tem o direito de ouvir. E para além da questão médica mesmo e da sua gestão da saúde do estado de São Paulo durante a pandemia, esse trabalho de comunicação com as pessoas, ele foi tão fundamental quanto quem estava ali na linha de frente, na prática mesmo, né? Porque a gente não sabia nada. Nada. A gente Era uma não sabia nada. ansiedade. Eu lembro de no informação. início, depois de um pronunciamento do ministro Mandetta, de eu ir ao supermercado com a minha esposa enrolado numa cueca, assim, porque ele dizia, não compre máscara, porque vai faltar máscara, então se enrolem em roupas e tal. Então a gente viveu uma distopia, e uma das coisas que a pandemia nos mostrou foi que, embora a gente tenha passado pelo iluminismo, muita gente confia mais em político do que em médico, né? E aí hoje, 5 anos depois do começo de tudo, eu queria saber se você acha que a ciência agora está sendo respeitada o suficiente pelas estruturas de poder ou se a gente ainda vai ver muito político instrumentalizando a saúde, instrumentalizando a ciência
conforme a sua conveniência. Felizmente vai depender muito do gestor. É o gestor que vai valorizar ou não a saúde, a ciência. Eu sempre digo que quando o gestor ele assume esse papel dizendo, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu vou dar uma saidinha porque o protagonismo da saúde é deles. A gente vê que se alguns gestores que nós tivemos aí, tivesse dito, olha, por mim, não teria problema, vocês estariam na rua fazendo festas com lojas abertas, mas são eles que estão dizendo. Talvez eles tivessem tido uma repercussão da sua carreira muito melhor, muito possivelmente reeleitos ou alguns deles eleitos. Então, eu não tenho dúvida que vai depender muito do gestor. Mas, por outro lado, eu também entendo que nós da ciência não podemos ceder. Isso é algo inegociável. Essa loucura da volta das doenças por gente que não quer se vacinar. Essa é a questão. Então, eu acho que nós temos que continuar falando a verdade. Nós temos que continuar trazendo essas nossas experiências. Eu acho que um exemplo muito bom sobre o que o senhor está falando é o episódio que o senhor mencionou já com relação ao momento em que o governador Dória queria que tirassem as máscaras já, porque os números estavam muito bons. E o apelido, só para explicar a todos, o apelido do Dr. Jean Gorenstein era dado de Dr. Fritz, porque ele chegava nas reuniões, sentava e ficava escrevendo, assim. Então, ele chegava e aí o Dória falou, acho que os números estão muito bons. E qual foi a sua resposta? Na verdade, ele ainda perguntou para um grupo técnico, o que vocês acham? Todo mundo não tem mortes, reduziu o número de internações. Isso jamais para... Isso já 21. Isso já nós 21, estávamos no início de novembro de 21. As coisas estavam melhorando. Porque um dos desejos do governador Dória era tirar as máscaras no dia 1º de dezembro. E então ele coloca todo mundo para sentar e discutir, todo mundo, não, governador, o senhor está certo. Óbvio que é natural que todo mundo, com um determinado olhar, claro, mesmo com os números, vire e diga, não vai ter problema algum. Aí fez então aquela rodada de perguntas, eu quieto, absolutamente do lado dele, ele falou, agora vamos perguntar o que o Fritz acha. E aí ele pergunta o que o Fritz acha. Eu falei, governador, nós temos 5.829.000 pessoas que ainda não se vacinaram com a segunda dose. Dessas, 80% são jovens de 18 a 29 anos, que são eles que voltaram à sua escola, à sua faculdade, frequentam a casa dos amigos, frequentam as casas dos avós. Esses 5 milhões era 5.800.000 pessoas que não tomaram a segunda dose. Mais referente ao contingente populacional do Estado. Do Estado. Mas então a gente teve no Estado uma vacinação boa. Foi muito boa. Mas naquele primeiro momento eu não tinha a segunda dose. Se eu não tenho segunda dose, essas pessoas não estavam devidamente imunizadas e protegidas. A chance de disseminarem o vírus seria enorme. Segundo, nós já temos a Ômicron lá na Europa. E, governador, não é por nada, é capaz que a gente já tenha aqui no Brasil e não saiba, porque não se identificou. E essa variante, ela tem uma transmissibilidade, portanto, uma infectividade muito alta. Melhor a gente segurar mais um pouco. A única pessoa na reunião. Daí ele vira e diz assim, ele nem me olha e diz assim, vamos criar então o dia B. Aliás, o dia V, era o dia V da vida, da vacinação. E agora, melhora, Fritz? Falei, não, porque todas as campanhas nós aumentávamos 30% a 40% da imunização, nunca 70% ou 100%. Bom, acabou a reunião, todo mundo foi embora, e eu vejo ele arrumando os papéis, e ele não era de se atrasar, ele era o primeiro a cair fora. Né? Falei, ele vai falar alguma coisa comigo. Ele falou, Jean, deixa eu te falar uma coisa, você tem que conversar com o Fritz. Ele está muito pessimista. Falei, governador, eu consigo escutar. Governador, deixa eu dizer uma coisa. Fritz não está pessimista.
Fritz está realista, não tire máscaras. E ele não tirou, e a gente foi só tirar, realmente veio a Ômicron, que foi Mas a é isso, é o terceira espaço onda. dado ao profissional de saúde. Ao Exatamente. técnico. E o Dória tinha esse perfil de ouvir o comitê de contingência, a secretaria, incluindo secretários, as coordenações de vigilância. Então ele tinha essa maturidade, né? Que eu acho que isso foi absolutamente um grande divisor de águas Pro Brasil inteiro. pro E Brasil que em inteiro. qualquer país decente do mundo seria depois exaltado por isso, né? Mas a gente vive numa radicalização aqui no Brasil em que nem esse movimento pela saúde das pessoas foi reconhecido como uma característica positiva de um gestor. Pois é, porque por outro lado, outras coisas foram feitas também em prol da vida e da saúde, no momento único da nossa geração. Uhum. A gente tem outros momentos históricos desses, mas especialmente da nossa geração, e que não permitiam que nós assumíssemos uma postura diferente. Então, se hoje a Cecília virar para mim e falar: Jean, você errou aonde? Eu digo: de não ter fechado antes? Não, pode ser. Talvez eu não assumi na primeira leva da Covid. Eu já estava ainda na primeira onda da Covid. Mas, de toda forma, aquela discussão: será que a gente fecharia o carnaval? O carnaval é que foi... Claro que não. Não. Óbvio que não. Não, porque a gente fechou depois, os números não paravam de crescer. Então, sem dúvida alguma, eu acho que assim, fizemos o melhor daquilo que podíamos fazer, com as melhores das boas intenções. Infelizmente, tivemos muitas controvérsias que tiveram esse pleito político, que foi algo muito doloroso e que retardou tanto essa questão de imunização, de proteção e prevenção de doenças. Sim. Fez com que muitas pessoas que poderiam ter sido vacinadas não foram, não só pela oportunidade da vacina não estar ali, mas porque fizeram a sua negativa, a sua opção de dizer: eu não quero, porque fulano, beltano e ciclano passaram tal informação. Uma loucura. Eu fico até constrangido em dizer isso em voz alta, porque evidencia muito esse estado bruto da intelectualidade do brasileiro. Mas durante a sua gestão, a radicalização chegou num ponto tão agudo que você teve que ter escolta da polícia para evitar um mal maior. O que a gente pode dizer de um país onde um secretário de saúde precisa de segurança armada para não ser agredido? Pois é, aquilo foi horroroso, porque por várias ocasiões eu tive piquete na porta da minha casa, gritarias, xingos, com caminhões de som. Foi algo horroroso. Tinha um grupo, especialmente de mães que eram das escolas abertas, que eram mães bastante abonadas do ponto de vista econômico, que depois de uma fala minha para a CBN, a pergunta era o seguinte: nós íamos começar numa fase que era a fase emergencial, que era a pior fase, em que a gente tinha uma transmissividade altíssima. Em 2 semanas nós tivemos um número de ocupações de leitos de internação, de mortes, assombroso, muito maior do que aquilo que a gente viu na primeira onda. E aí a jornalista me perguntou: doutor, me diga uma coisa, o que o senhor diria em relação a essa nova fase e as escolas? Eu falei: essa posição quem vai tomar é o secretário da Educação, vendo junto aos seus pares e de que forma ele vai se postar. Aí ela vem, coloca, aí óbvio, ela faz assim: agora eu quero ouvir o infectologista. Como infectologista, o que o senhor diria sobre essa fase? Eu falei: deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós falamos de escola, a gente entende que a escola tem um escopo de proteção social, proteção alimentar, mas para um grupo de pessoas. Claro. Para aquelas que não se valerem a essas necessidades, que fiquem em casa. Imagina as mamães. Mas, doutor, elas vão ter que cuidar do as filho que elas fizeram. Que vieram com as panelas Le Creuset na porta da minha casa,
batendo panela, sabe, foi... Não, e o mais, o zelador virou doutor, só carro importado e com segurança. Quer dizer, eu fiz com que essas mulheres tivessem a necessidade de cuidar dos seus É filhos. desesperador que a gente Né? vive num país onde a elite de modo geral, assim, sem querer fazer uma generalização, mas é muito burra. Pois é, mas Faltou a aí, palavra. mas eu É posso dizer burra. uma coisa, Eu de tava novo, pensando. de novo, a inteligência emocional é a capacidade de você dar a ré e olhar essas coisas com distanciamento emocional. Isso. Tá certo? É o fato de você olhar e assim, eu entendo, mas não aceito. Ponto. Você, inclusive, já mencionou que você não sabia da sua capacidade de inteligência não emocional, sabia. porque do outro lado do balcão o negócio é muito diferente, Muito diferente, porque você... São muitas variáveis, não é só a médica. Você Nossa. tem que se preservar naquilo que é o real. E aí, voltando àquela tua pergunta, quando você falou, você estava na dúvida de ser advogado, você tem que advogar a favor dos teus princípios morais e éticos. E baseado na ciência, não é o que eu acho, o que eu gostaria, mas do que as verdades se mostram. E a história mostra isso. Eu lembro uma vez que a gente teve o advento da Zika. E a Zika trouxe malformações, foi uma tragédia. Eu fiquei grávida nessa época, era um pavor. Foi nesse período. Foi E 2016. foi nesse Medo. período Horror. que a Fiocruz, só para mostrar o quanto é importante você usar os exemplos pretéritos, que a Fiocruz vira e diz assim: identificado vírus da Zika, ou Zika vírus, na saliva. Nós estávamos na sexta-feira, pré-carnaval. Eita! O Luiz Ávila me liga, hoje ele é diretor da Globo em Brasília, mas na oportunidade ele era editor-chefe do jornal Não, hoje ele não é nem em Brasília, hoje ele já está lá diretor em de cima. Já tá lá em cima, diretor de do jornalismo. grupo. Daí ele me liga, diz assim: doutor, eu te espero às 11 aqui. Falei: vizinho, o que você quer de mim? Não, você vai entrar na bancada do jornal hoje para falar sobre isso. E eu não me lembrava na história de ver um médico sentado na bancada do jornal hoje para falar sobre alguma coisa. Mas eu fui. Sandra Nemberg e o... Nossa, me fugiu o nome dele. O Evaristo Costa. Então estavam os dois. E a pergunta era: doutor, me explique, existe esse risco? Eu falei: olha, vamos voltar para a história. Nós também ouvimos falar do vírus do HIV na saliva, no suor, na lágrima, mas a quantidade era uma quantidade muito menor, muito pequena, sem capacidade de gerar infecção. Então, muito possivelmente, seja O mesmo caso. a mesma questão. Claro que em alguns outros líquidos corporais, como sangue, o sêmen, eles aumentam a sua concentração, e não teve dúvida. Era o sangue que transmitia, era o sangue, a gente viu transmissão pelo sêmen. Então, a história... Aí acabou a entrevista, eu saio, vem a menina e fala assim: doutor, a gente está vendo a Zika, muitas malformações. O senhor acha que isso é só relativo ao primeiro trimestre? E aí eu dei a seguinte entrevista, Vânia. A resposta foi: vamos analisar os outros toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Nos 3 primeiros meses, são gestacionais, é o tempo que a gente chama de embriogênese, onde eu estou formando o corpinho do bebê. No segundo e terceiro trimestre, o corpinho já está formado. Então, a má formação vai acontecer aqui. Mas o que a gente observa nessas outras infecções? No segundo trimestre, pode existir calcificações do sistema nervoso, alterações do fígado, mas no terceiro trimestre eu posso não ter nada disso e eu ter alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, porque a história mostra isso. Tá. Eu falei que era,
Não. Não. Quando eu chego no Emílio Ribas, 3 amigos me você é louco? Como você fala uma coisa dessa? Você gerou pânico. Falei, a história também vai mostrar na sua evolução. Não deu outra. 2 meses depois sai a síndrome congênita da Zika. Ou seja, não foi diferente. Então, não seria e não será diferente se a gente não usar a ciência, a história, como modelos para replicar Claro, a as famosa coisas. experiência, né? Experiência. Então, eu acho que quando você tem esse cabedal de lembranças, de leituras, de estudo, isso faz você olhar com essa postura. Mas tem uma frase muito boa que o senhor já disse, que é: o tempo faz desaprender sobre crises. Pois é. A gente esquece, né? Esquece. A gente tem esquece. memória curtíssima. Então, olha, Aquele papo de sairemos muito melhores da Eu pandemia. achei. Ninguém nem lembra direito. Primeiro é o seguinte, cadê? Pandemia? É. Para de falar isso, Cecília. Vó, acabou. Acabou, tá Entendeu? todo mundo traumatizado. Hoje as pessoas não querem falar sobre esse assunto. Sabe, o grande assalto que as pessoas foram vítimas, elas não querem falar. Não vamos nem voltar naquela mesma área, aquela região. Esquece, vamos falar sobre outra coisa. E a Covid ainda tá aí, né, doutor? Não, ela veio para ficar, assim como a H1N1 em 2009 veio para ficar. Por isso que a gente tem que revacinar, as campanhas de revacinação e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que se utilizar disso para sempre lembrar. E, de novo, o gestor ele tem que ser amparado por uma comissão de técnicos, sejam eles técnicos políticos ou não, mas que tenham respaldo. A gente teve muitos médicos que, alguns deles com histórias maravilhosas e que eram, eu não gosto de usar a frase negacionista porque sempre faz uma tendência a uma ou outra pessoa, mas eram pessoas que negavam a ciência. E você falava, você professor da USP, professor fez um juramento. de várias gerações de médicos que idolatravam. E, infelizmente, um deles acabou morrendo também de Covid. Isso é muito interessante, né? Porque é isso. Os negacionistas, eles também tinham amparo em técnicos. Por mais que a gente saiba que aquelas tecnicalidades estavam todas equivocadas, houve uma boa parcela da comunidade médica que, de fato, endossou discursos negacionistas. Isso vem da radicalização política, doutor? Não. Eu digo então que... são maus médicos. Enfim, eu digo que talvez eles não tenham lido sobre os assuntos que eles defendiam. O senhor é muito elegante. Só posso dizer que talvez um ginecologista ele falasse melhor sobre coisas que eu, como infectologista, não falasse. Apenas isso. Eu acho que... Mas quando eu vou a público levar informações, se eu não sei, eu leio. Uhum. E se eu tiver que ler, eu vou me basear exatamente numa literatura cabida e cabível. Mas fora isso, não. O que eu achei muito curioso da história desse momento da Covid ali, foram 2 anos muito intensos que devem ter parecido 10 para o senhor, né? Eu posso imaginar, né? E as pessoas ficavam falando muito na rixa política, nas questões que tinham do governo estadual com o governo federal, mas no trato pessoal com o ministro que acabou ficando por mais tempo, estranhamente falando isso no meio de uma pandemia, que foi o Pazuello, o senhor se dava muito bem com o Pazuello no 1 a 1 ali, no cara a cara. O problema era, eu adorei a frase que ele falou, né? A gente está debaixo de estrelas, de uma constelação que é muito mais poderosa. E eu sempre reforço isso. O Pazuello foi um cara que lutou muito para que a vacina viesse. Olha isso! Então não é uma verdade, e não foi uma verdade dizer que ele era contra a vacina. Porque todas as vezes que eu ia lá, ele falava assim, já vai dar certo. Vamos colocar, eu lembro que isso ainda era setembro. Não é surpreendente saber que o Pazuello estava lutando pela coisa? Mas eu preciso convencer o homem. Então faz o seguinte, você cuida do teu chefe e eu vou cuidar do meu. Ele fica calmo lá e eu aos pouquinhos vou colocando essa informação. E aí foi muito interessante, porque nós tivemos uma apresentação do Pazuello dizendo que compraria 6 milhões de doses da vacina da China. Lembro.
que era a Coronavac. E levou um pito, né? E aí o que houve? Nós tivemos essa resposta exatamente, foi online. Eu me lembro perfeitamente que nós estávamos numa reunião com os governadores. Que é aquela gritaria. E aí deu tudo certo, não teve nem gritaria. Olha, vai acontecer. E foi uma alegria para todos. Eu lembro que nós saímos do Palácio e fomos para Brasília, que já tínhamos essa reunião em Brasília. E quando então... O presidente não participou dessa primeira reunião. O presidente não participou. Quando eu estou em Brasília, 6h30 da manhã, tomando café, meu amigo José Roberto Burnier me liga: Jean, me conte. Falei: conta o quê, Zé? Tô feliz, tô alegre. Tô aqui resolvendo. Vão comprar 6 milhões de doses da vacina da China. Falou: Jean, não vão. Para, Burnier, para de ser desagradável. Para de torcer contra. Para de ser desagradável. Fritz não está otimista. Só que ele era o Fritz Eu sei, realista, isso. ele era o realista. E infelizmente veio aquela expressão: o governo não vai comprar as vacinas. E aí foi uma tragédia. Liguei para o Pazuello, falou: Jean, fica tranquilo, a gente vai tentar, vai fazer. Só que isso retardou setembro, outubro, novembro, dezembro. Por quê? Porque existia já uma tratativa. À medida que o governo comprasse, nós conseguiríamos antecipar de forma... me fugiu o nome, que era... Não é passivo. Me fugiu o nome. Que era de uma forma para a gente virar e dizer assim: vamos aceitar essa vacina, mesmo que ela já tenha os trabalhos de 50%, porque se eu reduzo transmissão e mortalidade em 50%, já está sendo muito bom. Compassiva. Compassiva. Eu queria lembrar o nome. Ter ido para 350 mil mortos. Aí que tá. Eu teria reduzido centenas de mortes com isso. E ele foi o cara. Ele entendeu. E eu tô chocado que o Pazuello foi pragmático na pandemia, porque essa não é a impressão. Mas diferente do Dr. Jean, que chegou e enfrentou o governador e falou: não dá para tirar a máscara, a gente não sabe até onde que ele virou e falou assim: ó, amigo, talvez ele não ter, tem que ter vacina. Até na questão hierárquica. Claro, militar. Por ele mesmo entender que era uma constelação acima. Exatamente, e ele dizia exatamente eu fiz a minha isso. parte. Aí que tá, eu tentei. E eu não tenho dúvida que ele, infelizmente, tentou. Doutor, a gente está há uma década, pelo menos, um pouco mais até, contaminado por essa polarização tóxica, que faz com que as pessoas, inclusive, não se escutem mais, né? Esse relato é um exemplo perfeito. E aí, quando o Guilherme Boulos anuncia que o senhor vai coordenar o plano de saúde, né, a parte de saúde do plano de governo dele, a repercussão foi muito negativa, tanto entre os apoiadores de esquerda, progressistas do Boulos, quanto em alguns grupos de pessoas que lhe admiram, ou lhe admiravam muito também, sobretudo da comunidade judaica, por conta desse contencioso que a comunidade judaica tem com o PSOL em relação à questão palestina. Isso não é uma defesa de ninguém, mas me parece que nesse caso, tanto você quanto o Boulos estavam sendo pragmáticos, né? Havia um interesse comum em trabalhar pela saúde do paulistano. Como que o senhor vê essa reação, né? Porque a partir do momento em que, sei lá, eu admiro o Dr. Jean, existe uma chance do Guilherme Boulos ser prefeito. Eu odeio o Guilherme Boulos. Mas eu pensando pragmaticamente, eu prefiro que ele escolha para tocar a saúde um técnico, principalmente de quem eu gosto. Alguém que já deu amostras de que é capaz de fazer um trabalho. Isso não significa necessariamente que você endosse o discurso político. Inclusive o senhor conversou com ele anteriormente, pois é. né? O que aconteceu? Eu recebi uma ligação em que disse assim: olha, aceite este almoço. Somente aceite. E eu fui. Tem que conversar com todo mundo. mundo. Quando nós fomos conversar, ele é uma figura admirável, inteligentíssimo, muito bem articulado, conheço bem os pais dele, até porque o Marcos médico, trabalha na secretaria, trabalhava comigo, e é uma figura que eu tenho muito carinho, muito respeito. E
A partir desse momento, dessa conversa, eu virei para ele e disse assim: Guilherme, eu fico imaginando se os meus pares da coletividade judaica me vissem almoçando com você aqui. O que eles diriam? E aí ele imediatamente virou para mim e falou assim: doutor, deixa eu só dizer uma coisa. Foi um erro que eu tive há 6 anos. Eu escrevi uma coluna e aí eu me manifestei de forma errônea. O meu desejo é ser prefeito de São Paulo, não de Tel Aviv ou de Jerusalém. Aí eu disse a ele, falei, não foi só a coluna, mas a foto com a bandeira. Então, vamos deixar claro nessa nossa conversa inicial Que estamos partindo de determinados pontos. que né? existem certos princípios inegociáveis. Perfeito. E o que nos une é realmente acolher o povo com saúde, e uma saúde digna, diversa e universal para todos. Mas eu só te peço uma coisa, que você tire qualquer discussão nesse sentido da sua cabeça, e eu ainda apontei a sua cabeça, e no seu coraçãozinho. Estamos conversados? E aí nós passamos a ter reuniões com outros grupos de pessoas maravilhosas, técnicos fantásticos. Não se discutia de política no ponto de vista de bandeiras. Uhum. A única bandeira era a bandeira da saúde, com técnicos muito bem capacitados, que discutiam números com muita clareza na região X, na região Y, quantas UBSs eu preciso para quantas milhares de pessoas, quantas UPAs, unidades de pronto atendimento eu preciso para tantas pessoas. Tudo era sabido. Então isso mostrava uma riqueza e era muito gostoso fazer. Uma intenção, Uma né? intenção. E eu acho que era muito gostoso fazer parte de um projeto como esse que visava a melhoria assistencial, principalmente para a população mais carente. Porque a gente tem que lembrar que são essas pessoas que precisam do SUS. Ah, todo mundo precisa das vacinas. É verdade. Foi assim na Claro. É verdade, mas essas pessoas Claro. precisam no seu dia a dia. Que se nos planos de saúde está difícil, que Imagine dirá... lá. Então, eu não tenho dúvida, aquilo foi fascinante. O que nós não imaginávamos é que tivesse 7 de outubro. E 7 de outubro foi um momento muito triste. Primeiro que o meu filho e a minha filha moraram em Israel. Minha filha, na época, estava em Israel por 5 anos. O meu filho morou em Israel por 4 anos. E ele era do exército israelense, mas ele já tinha vindo para o Brasil, felizmente. E ele estava naquela base próximo a Gaza, onde havia sido atacada, os jovens decapitados, chutaram as cabeças como bolas. E o meu filho recebia essas imagens antes mesmo dos telejornais, porque ele recebeu de madrugada ainda, porque ele ainda tinha os amigos dele lá. Então aquilo era uma comoção. Ele perdeu amigos. Perdeu né? amigos. Ó. E aquilo foi uma comoção, uma revolta. Quando eu vi aquela menina, logo na hora do almoço, saindo de um furgão, saindo ensanguentada, com a calça daí alguém fez uma brincadeirinha, eu acho que ela fez cocô na calça. Eu falei, não, essa moça foi estuprada. E não deu outra. Não deu outra. Quer dizer, horroroso. O terror na sua forma mais brutal. Horroroso. Então, naquele momento, eu liguei para o Boulos e disse assim, Guilherme, você precisa se posicionar. Porque naquele momento eu precisava também me posicionar em relação a ele. E quando eu fiz essa solicitação, ele falou, não, você tem razão. Você não quer escrever? Eu falei, todo prazer. Uhum. E eu peguei, escrevi 2 linhas. Consternado com o ataque terrorista praticado pelo grupo Hamas. Me solidarizo com as famílias, com as vítimas e com a comunidade judaica.
Ele virou e falou assim, não é atentado terrorista. Isso no dia 7. No dia 7. Daí nós começamos, e ele traz uma nova fala. E ele, como todos sabem, eu defendo a causa palestina. Eu falei, lembra que a gente havia delimitado isso? Mas ele falou, Jean, daí ele foi de uma sinceridade ímpar. Ele falou, Jean, deixa eu te falar uma coisa, eu não posso. Ele foi de uma sinceridade enorme, eu não posso, foi franco. Falei, então, Guilherme, deixa eu te dizer uma coisa. Eu também não posso. Porque assim como você tem uma representatividade de um grupo, de uma sociedade, eu também tenho. E eu preciso manter essa minha responsabilidade para os meus princípios. E eles não estão em negociação. Então, nesse momento, eu não quero te prejudicar, eu não quero ser prejudicado. E eu, então, estou deixando a campanha. Falou, não, está quase à noite, vai, descansa. E amanhã a gente conversa. Falei, Guilherme, eu não estou te questionando. Estou te comunicando. Uhum. Apenas isso. Não, mas amanhã a gente se fala. Falei, deixa eu lhe falar uma coisa. Assim como eu comuniquei nas minhas redes sociais que eu estaria com você, eu me sinto na obrigação. E eu vou ser muito franco, Cecília, Weiner, eu acho que a gente nunca tem ideia do que a gente representa. Vocês não têm ideia o quanto vocês representam para milhares ou milhões de pessoas. E eu peguei e coloquei como se a Cecília Pessoinha tivesse... o Jean Pessoinha foi lá e colocou, gente, olha, infelizmente, frente a não observância, de entender que aquilo é um grupo terrorista, estou saindo da campanha. Segundos depois, não deu um minuto, segundos, eu comecei assim, Globo News, Globo, Bandeirantes, CNN, Estadão, todos. É verdade, o senhor confirma, é verdade. Daí eu falei, meu Deus. Mas era verdade. Uhum. E, inclusive, no X, foi o Top Trend. Legal que ele fala X, né? Ele não fala Twitter. Mas eu ia falar Twitter. Na época eu falava... A gente chama de Twitter, que ficou mais fácil. E aí, com isso, eu, durante 4 horas, era o Top Trend. Então, imagina a repercussão. E isso foi também um dos estímulos que a imprensa cobrou do próprio presidente, que até colocou a questão do ato terrorista em si naquele primeiro momento. Mas, desculpa eu contar essa história. Não, é maravilhoso. Para a gente entender que, por outro lado, eu recebi algumas ligações que eram ligações que eu brinco são bem judaicas, né? Que eram já... Porque... Daí eu falei, olha, então, eu saí... Não, fez muito bem de ter saído, mas nunca devia ter entrado. Mas nunca devia ter entrado. Então, essa é uma questão interessante, mas o que eu acho que, da mesma forma que você tem essa visão política, você tem que entender que você tem que ter um representante lá, porque dentro da sociedade médica, falando, por exemplo, do Hospital Israelita Albert Einstein, ele tem muitas coisas ligadas à prefeitura, o Hospital Mirim, o Hospital Vila Santa Catarina. A atividade pública do Einstein é maior do que a privada. Paraisópolis. E vai para além, Goiás. Exato, mas especialmente aqui em São Paulo. Sim. Então, ter alguém fazendo essa representatividade é fundamental para as nossas instituições, quanto instituição assistencial beneficente. Sim. A minha mãe fala muito que o Brasil devia ser como Einstein. Porque até outro dia a gente foi ao hospital para uma conversa, para um café, e a Cecília ficou... Eu nunca tinha entrado, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu nunca tinha entrado no Einstein. E eu entrei no Einstein e falei assim, mas isso aqui é um hospital... Porque eu fiquei um pouco... Não existe... Eu nunca vi nada no Brasil... Quiçá no mundo, assim, meu irmão teve que ser diagnosticado como autista nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic, nem a Cleveland Clinic, que é aquilo que é um Einstein, não, assim. O Einstein, ele é uma estrutura não é só absurda. a estrutura,
como a sua capacidade assistencial, E um corpo médico absurdo. diagnóstica. É uma realidade que muitas vezes a gente discute isso e alguém vira e fala assim, Jean, você não está no Einstein. Eu falei, sim, mas eu quero ter o melhor. E as pessoas têm que ter esse melhor. Sim. Né? Porque o Einstein é uma... É um ele que sonho. tinha que ser a referência, né? Ele é a referência. E eu acho que a gente tem que manter essa referência. Claro. A gente não tem que baixar a régua. E aí, nessa discussão, era o quanto se via a importância dessa instituição comunitária ser protegida. Porque ela é beneficente, mas não para si, Não. mas para a comunidade. Pra O MBoi-Mirim, quando você vê Como um hoje... agradecimento da comunidade por ter dúvida. recebido, né? Quando você fala Vila Completamente. Santa Catarina, hoje existe uma coisa no SUS que é a robótica para tratamento de câncer de próstata. Não existe no SUS um tratamento por robótica. Então isso é maravilhoso. Os tratamentos quimioterápicos que lá são feitos, tanto é que tem exatamente Bruno Covas, falava, nós queremos a melhor unidade, que eu tive o privilégio de ser tratado no Sírio, mas eu também quero que as pessoas... E ali virou essa unidade de referência. Então, nós não podíamos, de forma alguma, ter um risco de ter um gestor que fosse contra a comunidade e logicamente, impactando nessa assistência. E isso acontece, né? Recentemente eu fiquei sabendo de uma instituição que estava para promover um fundraising, né? Me fugiu agora, estou igual o Gerald Thomas. Uma arrecadação de fundos para o projeto beneficente do Einstein sobre câncer e prevenção. E esse evento ele foi previamente adiado para evitar qualquer tipo de problema para a instituição que estava promovendo essa ajuda. Isso é muito triste. É uma muito triste. loucura. É a ideologia e ideias equivocadas que atravessam o pragmatismo e a necessidade, né? É assim, quando você entende que você tem assistência do Einstein para todos, voltado literalmente para todos, e não é para a coletividade. E eu digo isso para você, não é. Quando você fala o Projeto Paraisópolis, quando você fala o MBoi-Mirim, quando você fala Vila Santa Catarina, ele é voltado para a população menos... A pediatra da minha filha chefiava ali a parte da Vila Santa É Catarina. até contraditório em relação à questão antissemita de dizer que só existe judeu rico, né? Muito. Se só existe judeu rico, então a associação beneficente não é para judeu. A Unibis, que é uma associação de bem-estar social e que visa garantir com que as pessoas possam colocar os seus filhos nas escolas. Existe a escola lá próximo no Canindé, que é algo maravilhoso, que elas têm dança, que elas têm música, que elas têm toda a parte pedagógica de uma escola convencional, com inglês, com hebraico, com alimentação. Sim. Quer dizer, isso faz com que haja a base, sim, que é a promoção social. Claro. Porque essa criança, ela quebra um ciclo familiar. Ela que faz a faculdade, ela que trabalha, ela que ajuda muda a vida, e né? que faz com que os seus irmãos, os seus primos a olhem Serve de como exemplo. um exemplo. Então, é isso. E, então, olhar dessa forma incorreta, míope, como foi feita, é algo errado. Então, e aí quando você me pergunta, como que você se sentiu? De novo, eu dei a ré, entendi. Não vou levar para o coração, porque eu sei quais foram os fatores que me fizeram fazer esse aceite. Muitas vezes não é escolha, você é escolhido e cabe a você aceitar ou não. Inclusive não havia nem a garantia de que você seria secretário. Sem dúvida, Era para coordenar o plano de governo. Né? Mas isso daria uma proximidade maior para que a gente pudesse estar intervindo caso
A coisa não estivesse sendo cumprida, alguma né? coisa A gente tem um outra. esquema aqui, doutor Jean, que temos os nossos membros, que são os rivos de prata e os rivos de ouro, que ajudam também, os rivos de bronze, prata e ouro, que ajudam a gente a fazer esse programa acontecer. E quem é rivo de prata, agora também, e rivo de ouro, sabe antes quem são os entrevistados e pode mandar uma pergunta. E a Marcele Veiga mandou uma pergunta que casa muito bem com isso e que eu acho que o senhor vai poder dar uma boa resposta. Aqui é a pergunta da Marcele. Olá, pessoal do Viva News. Olá, doutor Jean, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para o senhor. Nesses últimos anos, mas principalmente na pandemia, nós tivemos muitas decisões médicas e cientistas sendo contestados por posicionamentos políticos. O senhor, como gestor e médico, como que o senhor equilibra a ciência e a política sem comprometer a sua ética e os interesses públicos? Muito obrigada. Tchau, tchau. Não, muito boa pergunta. É bem isso. Primeiro que a gente se mantém naquilo que nós acreditamos. Então, eu não vou discutir com o engenheiro se ele tem que baixar a ponte, aumentar, pôr mais. Não vou discutir. Como médico, eu só vou aceitar que alguém tecnicamente capacitado faça a discussão. Quando você tem uma esfera política, existem outros interesses, que isso é absolutamente natural. Claro. Você entra numa posição como essa entendendo. Mas você também tem que fazer com que o teu gestor entenda a necessidade imediata, a necessidade relativa ou, eventualmente, a não necessidade. Olha, a gente não precisa fazer isso agora, pode ser daqui a pouco, ou nem precisa fazer. Mas, no momento de uma pandemia, nós não temos essa discussão. Essa discussão é assim, é agora. Tá pegando fogo. Aí eu não sei se a gente joga água, se a gente liga para o bombeiro. Vamos tomar uma água? Quer um café? Não, quer dizer, eu preciso agir. As pessoas estão morrendo. Estão morrendo. Então, aquilo era algo emergencial. E esse algo emergencial fazia com que nós tivéssemos princípios que sejam prevalecedores naquele momento. Mas hoje sou secretário de uma cidade relativamente tranquila diante de uma pandemia. Então, primeiro que relativamente tranquila, mas isso se dá esse privilégio porque eu também tenho um gestor, que é o Marcelo Lima, que é um cara extremamente sensível para os problemas de saúde, é um indivíduo que veio do povo, que morava nas comunidades de entorno. Então ele sabe a importância de um médico, a importância de um bom serviço. É Podemos, né? O partido. Podemos. Então ele é um cara que você tem essa proximidade de dizer, vamos fazer isso agora? Jean, que tal a gente fazer aquilo? Então essa conversa torna a gestão praticável, gostosa, porque você é respeitado como médico, como gestor. Então tudo isso faz com que a gente pudesse fazer as coisas. E foi o que aconteceu. Só para ter uma ideia, nós, quando chegamos em São Bernardo, a primeira coisa que a gente imagina é que São Bernardo é uma cidade riquíssima, estruturada. E eu o senhor falou que ia ter que pintar a parede para ter o que fazer, eu falei, né? Cecília, você leu tudo que eu falei. Impressionante, eu não sei nem porque ela me convidou, ela falou tudo. E eu virei e falei assim, eu vou precisar realmente porque descobrir. As pessoas têm que saber, eu li, mas agora a gente tem que passar Mas adiante. é muito interessante que eu falava assim, o que eu vou fazer na saúde? Eu vou mudar a cor das UBSs, alguma coisa, porque tudo deve estar tão perfeito ali. E qual não foi a surpresa que a gente olha em cima da mesa, 94 mil pessoas esperando por exames, consultas e cirurgias. Em cima da mesa. Porque quando a gente começa a abrir as gavetas, a gente chegou a 234 mil procedimentos de exames, consultas e exames. Isso é uma loucura, né, doutor? Porque uma outra coisa que a gente que passou pelo iluminismo também aprendeu foi a valorizar o SUS. O nosso sistema de saúde, ele definitivamente não é perfeito, mas se a gente coloca ele em comparação com o sistema de saúde dos países mais desenvolvidos do mundo, inclusive, a gente está na frente. Mas a gente ainda tem muitos gargalos, né?
Quais são os principais problemas da saúde pública no Brasil nesse sentido? Assim, o que a gente precisa fazer para aperfeiçoar o SUS? Vamos lá. Você quer comprar uma casa. Você fala, eu preciso de uma casa, a família está crescendo. E você fala assim, eu preciso, para ter essas crianças de forma confortável, uma casa com 3 dormitórios. E aí você olha e conta as moedinhas e diz, então, vamos comprar um casebre com 2 cômodos, sala e cozinha, um banheirinho do fundo. Traduzindo, o sonho é muito grande, mas é o recurso que te guia. E, infelizmente, a gente só viu o SUS responder da forma que ele respondeu porque ele teve injeção de recursos. Nós vimos a possibilidade... Inclusive da iniciativa privada. De iniciativa Sim. privada. Só para ter uma ideia, em São Paulo, o governador Dória recebeu de recursos, serviços, equipamentos, inclusive a questão de vacinas, 1,2 bilhão em doação. É um articulador, né? Quer dizer, Impressionante. mas as pessoas também entendiam que elas Claro. eram responsáveis, né? Então, sem dúvida alguma, fora que o próprio governo federal investiu no SUS, ampliando leitos, aumentando a possibilidade das contratações emergenciais, aumentando os RHs de médicos, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas. Tudo isso foi absolutamente possível graças a essa condição. E aí acaba a pandemia, não existem mais essas questões emergenciais, e aí os recursos se tornam pífios. Porque eu tenho um sistema do SUS que ele não foi reajustado há décadas. Eu estou dizendo há 2 décadas. Só que tudo é reajustado. Os próprios planos de saúde fazem Opa! seu reajuste anual e dizem, então, é assim, Saúde se você é não caro. Aí que tá, se você não está feliz, olha, tem outros. E a pessoa sai. Agora, como que você vira para o teu munícipe e fala, então, não está feliz, sai? Claro que não. Você tem que se adequar. E esse é um grande gargalo, é um grande limitador. Mas é uma loucura, né? Porque só nesse ano o orçamento da saúde, a nível federal, foi de R$250 bilhão. Olha, falar como prefeito, Marcelo Lima usou essa expressão essa semana, eu falei, lindo, você é um gênio. Saúde é um saco sem fundo. Entendi. Porque você põe, as pessoas estão doentes. Mas eu acho que esse é um problema das várias décadas que a gente viveu, olhando o quê? A doença Sim. e não a saúde. Que é aquela história, né? A grande crítica é que o SUS é muito... A saúde pública no Brasil é muito hospitalocêntrica. A gente fala pouco de prevenção, Pois é. a gente faz pouca Não, campanha quando contra a obesidade, mas trata depois o Aí que dá. infarto. Então, essa é a questão. Quando a gente percebe que hoje se trata do infarto, do derrame, do AVC, Do acidente de rua, que é Acabou. sempre o principal Pronto. exemplo. Exato. É isso que A enche pessoa os vai nossos ser hospitais. muito bem E é o que a tratada. gente consegue fazer em São Bernardo, que é entender que eu tenho a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Doença. Uhum. A Secretaria da Doença é aquela que vai fazer toda essa promoção. Quais são as cirurgias, quais são os pacientes internados, quais são os protocolos que são tidos ali. Ganhamos agora a Cidade Angel, que é uma titulação de resposta rápida e com redução de danos Muito cerebrais para acidente vascular cerebral, derrame. Porque as pessoas, já na ambulância, elas são trombolizadas dentro da ambulância, eu dissolvo o coágulo dentro da ambulância, ou elas chegam rapidamente no hospital e isso reduz o dano, porque tempo é cérebro, né? E isso para nós foi algo extremamente importante. Então, a gente cuida disso. Mas, por outro lado, a gente tem o olhar da prevenção, da vacinação, de ter que criar estratégias, porque assim... Pô, ninguém tá vacinando, viu, Cecília? Difícil, ninguém vem. Né? Daí você fala assim, não, legal, que horas que você deixa o teu postinho aberto aqui? Sim. Ah, das 8 às 5.
que a Cecília está fazendo das 8 às 5? Ou trabalhando ou cuidando da Duda. Normalmente trabalhando. É E não isso. dá para levar a Duda lá. Claro. É. E aí ela vira e fala assim, olha, mas sábado eu até poderia ir, então, mas sábado não abre. Então a gente criou lá o Vacimóvel, que eram as unidades de vacinação, em que nós vamos aonde? Aonde o povo está. No terminal de ônibus, numa rua de comércio, e vamos vacinando. Claro. Sim. E foi isso que fez com as nossas estatísticas de gripe, por exemplo, da vacinação da gripe, que a gente acabou sendo o primeiro município do ABC a abrir para todas as faixas etárias, foi maravilhoso, porque a gente chegou em 50% de toda a população, enquanto o estado chegou a 38% e o município 42%. A gente teve... Isso foi muito bom. Mas é isso, você vê que tem um esforço de logística e de comunicação com Que era muito relação bom. à saúde. Isso vale, eu acho que para vacina. Eu sei que o movimento antivax não é novo, ele já vem aí da década de 90 para Mas frente. ganhou uma atração, né? Não, ganhou uma atração absurda de uns anos para cá, mas a nossa dúvida, e a gente fala muito isso no Rivo News, que é o nosso resumo semanal de notícias, o Brasil está sendo eficiente em comunicar Não. as coisas? Não. Por exemplo, olha o que a gente fez. A gente tem um grande problema da vacinação da dengue. A vacinação da dengue ela é voltada para crianças de 10 a 14 anos. E um percentual extremamente baixo de vacinação, porque tem que ir na unidade básica de saúde, daí alguém fala alguma bobagem, isso mata, não vamos dar... Quer dizer, esquece que o que mata, sim... Primeiro que é uma vacina segura e o segundo, quem mata é a própria dengue. Doença. O segundo maior grupo de risco de evolução de forma grave e fatal. Mas aí, o Vacimóvel, a primeira discussão que a gente teve, olha, a gente vai vacinar numa das regiões, que é uma das regiões do bairro do Taboão, onde nós temos um grande número de pessoas infectadas. Por quê? Porque lá eu tenho lajes das fábricas, dos galpões, dos depósitos. Vai ter mais mosquito. Vai ter depósito de água, ali é um celeiro de produção dos mosquitos. E a gente pegou os drones para jogar os larvicidas, ótimo, mas tinha que vacinar. Vamos levar o Vacimóvel lá? Aí eu falei, como que vocês estão comunicando? Não, nós estamos comunicando com a rádio, com o jornal. Eu falei, cara, será que as pessoas ouvem rádio, leem jornal? Eu falei, não, daqui, vamos fazer uma gravação e eu quero, nos pontos diferentes, o Vacimóvel levando essa gravação. E aí não tive dúvida, como que chega lá? Vacinas, vacinas, vacinas. É o carro da Vacinas vacina. que protegem, vacinas que curam, vacinas da dengue. E assim foi. Nós conseguimos num dia 600 crianças vacinando. Então, quer Olha dizer, isso. de você... E aí finalizava. Vacinas, vacinas, vacinas. Que era o carro da pamonha. Quem chega lá Claro, e vende? claro. A pamonha. Então, é assim. A gente tem que falar com as pessoas. As pessoas têm que entender que elas precisam ser cuidadas. Que a gente tem que falar como elas podem ser convocadas. Pela emoção, né? É a tal da mesmo. inteligência E emocional aquilo para era tudo. maravilhoso. Então, com isso, a gente conseguiu vacinar mais as pessoas. Carretinha da mama, a gente tem uma carretinha da mama que vai para 35 unidades básicas de saúde e foi o primeiro município no Brasil a ampliar a faixa etária da mamografia. Por quê? Antes era de 50 a 69 anos. 45% das mulheres que tinham o diagnóstico ou tiveram o diagnóstico de câncer de mama não foram rastreadas. Sim. Quando elas foram rastreadas, elas já estavam em estadio mais avançado. Então, mulheres jovens que morriam muito mais cedo, deixando crianças pequenas, um marido jovem também. Ou seja, o Brasil não está sabendo E comunicar, aí a gente pegou né? e Nada. aumentou esse rastreio. Foi maravilhoso. Nós hoje fazemos quase 100% a mais mamografia. Isso é fazer prevenção. Então, fazemos os testes, todo o acompanhamento pré-natal, a vacinação. Estamos começando um projeto muito legal no Programa da Saúde da Escola, que é para não só levar vacina apenas, mas
também uma avaliação nutricional. É isso. Eu quero saber quantos estão gordinhos. Que é o que eu falo sobre essa sobrepeso coisa e do obesidade. hospitalocêntrico, Aí né? que tá. Por quê? A gente não está vendo que existe uma outra epidemia, para não dizer pandemia, Claro. que é a obesidade. Uhum. E quando a gente diz Até obesidade... 2060 a gente pode ter quanto? Menos, até 2050, nós vamos ter metade da população mundial com obesidade. Obesidade significa o quê? Mesmo com o advento do Monjaro, doutor? Então, mas ele É não é caro, é acessível. caro, e Mas claro. isso poderia estar disponível na rede pública de saúde? Então, Monjaro, Ozempic? Então, ele até tem algumas consolidações aí para trazer para um grupo específico. Mas não é isso. Sim. Não é isso. É A hábito. gente tem que entender que a gente Educação, tem né? que fazer educação alimentar. Primeiro, entender quem são essas crianças, fazer dentro dos programas da saúde da escola, que é essa parceria da escola com a saúde, ou seja, educação e saúde, tanto do ponto de vista de avaliação nutricional, trazendo, como a gente já faz, essas crianças, grande parte dessas escolas tem período integral. Então elas tomam café, almoçam, lancham, jantam, saem jantadas de lá. Então eu não posso deixar guloseimas entrarem, refrigerante entrar, todo um prato balanceado. Ali é o espaço de aprender De sobre aprender isso também. e de ter aulas, porque essas crianças levam para casa. Essas crianças E levam pra ensinam vida, né? os seus pais. Né? Quando você faz aquelas propagandas, a primeira coisa que a criança você fala, não leva ele no supermercado que a gente vai gastar o dobro. É. Compra isso, compra. Hoje ele vira e diz assim, pai, não compra. Uhum. Faz Eu lembro mal. uma vez que meu filho era pequeno, hoje ele está com 30 anos, mas ele devia ter uns 3 anos. E eu levei ele pro... E aquele calor maravilhoso, eu peguei uma cerveja e pus, uma única lata de cerveja e pus no carrinho. Papai, não pode pinga, devolve. Ele me fez devolver. Ele era criança e falava, uma chicória, lembra aquele comercial? Brócolis, eu quero brócolis. Muito bom. Então, eu acho que isso vai fazendo com que essas crianças aprendam, que a gente faça essa prevenção, porque quando hoje a gente está falando de obesidade, a gente está dizendo não apenas aumento de peso, mas 200 doenças 200? que vêm... Na esteira, né? Então, diabetes, pressão alta, dislipidemia, que aumenta o colesterol, triglicéridos, alteração de articulação, depressão, e assim vai. Então, eu acho que a gente, se não tiver essas duas questões relacionadas, que é a saúde, no que tange a prevenção de doenças e a possibilidade de eu promover, que é a promoção de saúde, e, por outro lado, cuidar das pessoas que estão doentes. Doutor Jean, uma outra coisa que a gente discutiu muito na pandemia e que a gente, na verdade, acho que a gente percebeu, né, a gente reconheceu a existência desse problema, é que a gente não tem um complexo fabril de saúde adequado aqui no Brasil. A gente não produz vacina em quantidade suficiente. Como que o senhor avalia a nossa situação atual na produção desses insumos? Olha, e a tua colocação ela é bem factual, porque a gente está falando de tarifaço. Isso, de dólar, isso. Enfim, uma série de questões que são importantes e que a gente depende do mundo para muita coisa. Quer Sim. ver? A internet é maravilha? Pode me dar meu cafezinho aqui, por favor. Olha que beleza. Muito obrigada. Então, essa questão do factual é isso, né? Nós precisávamos ter incentivos para produzirmos aqui medicamentos, insumos, equipamentos. Isso seria excelente, isso daria... Nós vivemos num país maravilhoso. É um país que a gente fala assim, oportunidades. As oportunidades existem, só que nós temos que ter investimento. De novo, a gente volta àquela questão da casa. Se eu não tenho dinheiro, eu não faço. Agora, isso é investimento. É isso Não é que as gasto, pessoas... Não né? é gasto, isso é investimento. Você, com isso, aumenta o emprego, aumenta a venda interna. Você abastece os teus É a hospitais qualidade de vida e das clínicas. pessoas. E, sem dúvida, nós temos hoje um número de indústrias já estabelecida aqui, que são indústrias respeitadíssimas. Os próprios hospitais são hospitais de referência. Nós temos turismo médico que fazem com que as pessoas tenham a segurança e tranquilidade de saírem dos seus países
para virem fazer cirurgias plásticas ou cirurgias eletivas. Inclusive, fiquei sabendo recentemente que um parente próximo do presidente Donald Trump veio a São Paulo para se tratar no Einstein de uma doença Olha, séria. Que isso é uma referência, né? Eu lembro que uma das minhas filhas estava em Vancouver fazendo um ano ali na época ainda do colegial. Fernanda ou Karina? A Karina. E aí, a Karina, inclusive, que já é médica hoje. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ela me liga, pai, eu tô com muita dor para fazer xixi e dor nas costas, e tô tremendo bastante. Eu falei, ai, filha, você está fazendo uma pielonefrite, que é uma infecção urinária mais alta, já comprometendo o rim, isso só pela fala dela. E os calafrios já eram o que a gente chama de bacteremia, ou seja, a bactéria já estava caindo no sangue e a defesa dela, Vem a febre, né? mas fazia esses calafrios. Eu falei, filha, você vai imediatamente ao hospital, porque você pode fazer uma sepse, pode morrer, eu quero você indo agora para o hospital. Ela falou, pai, aqui não é assim. Eu ainda preciso ligar para um médico da região, que ele vai vir para cá, vai me avaliar, vai me mandar para uma unidade de saúde, que seria como se fosse uma UBS. Lá eles vão fazer os exames, me medicar, e aí sim, eles vão... Não, você está brincando, você vai morrer. Como? Minha filha, eu vou ligar para aí já, quer dizer, achando, né? Quer dizer, não tinha nem o que falar. Eu estou falando isso há 10 anos atrás. E não teve dúvida. Veio o médico, demorou 1 hora para chegar. Esse médico diagnosticou o que eu tinha feito o diagnóstico pelo telefone, mandou para essa unidade de saúde, colheram exames, ela já entrou com antibiótico. E ele falou assim, ó, agora pode ir embora para casa. Amanhã você volta para pegar os resultados e tomar a segunda dose do antibiótico. Imagine se é isso que nós temos aqui. Né? Nós somos muito mais friendly, acolhedores. Imagina, eu vou mandar um paciente, principalmente um paciente como esse que tem risco de instabilizar. Sim. Né? Então, realmente, nós somos diferentes. Né? A gente tem um olhar diferente. Eu tive um acidente nos Estados Unidos ainda quando eu era secretário. Eu estava na Brazilian Conference, na Harvard, e eu caí de um palco de quase 1,5 metros. Ah, eu lembro, foi notícia. E aquilo foi horroroso, Eu caído ali, esperando a ambulância, o Dimas Covas vira para mim e diz assim, Jean, o SAMU não vai chegar. Eles já vão chegar, eu mandei desligar os fios, para você não morrer eletrocutado. Eu falei, Dimas, era o que eu precisava ouvir numa hora como essa. Super obrigado. Bom, entrei na ambulância, cheguei no hospital, eles examinam e falam assim, olha, cirurgia. Falei, como cirurgia? Eu aqui não fico, eu vou embora para o Brasil. E eu acabei voltando, assim, precisou que o governador Dória falasse com o embaixador, que falou com o cônsul para que eles me liberassem, e eu voltei e fui avaliado aqui e não tinha indicação cirúrgica. Né? Quer dizer, apesar da gravidade e tudo mais. Então mostra o quanto nós somos muito bons. Nesse aspecto, no aspecto de espaço, no aspecto de excelentes estudiosos que a gente perde nossos cérebros que vão estudar lá fora, a gente tem grandes cientistas, grande tudo, mas muitas vezes falta o investimento, como você bem mencionou. E vou voltar àquele assunto que eu mencionei agora há pouco, que é a tal da iniciativa privada. A parte pública é fundamental para dar a capilaridade necessária num país do tamanho do Brasil. Mas o investimento privado, muitas vezes, é o que permite a celeridade. Você falou tudo. Essa palavra, celeridade. Tem o caso do oxigênio, que é maravilhoso, né? Que seu xará, Jean da Ambev, que te ajudou, né? Isso foi maravilhoso. E é bem isso, porque a saúde pública, ela tem, claro, alguns ritos e que eles têm que acontecer, né? Até por uma questão de cuidados, de garantias e de segurança para o gestor, especialmente para o gestor. Então é fundamental, até porque existem órgãos reguladores,
como Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado ou do município ou da União, dependendo de onde vêm esses recursos. E está muito correto. Mas óbvio que isso faz com que os trâmites sejam mais lentos. E em situações emergenciais, como foi a pandemia, não dava para seguir ritos, apesar deles serem muito mais encurtados. Sim. E aí, a época foi muito interessante, que eu estava passando visita no Einstein, e isso foi praticamente o início, primeira semana da segunda onda de Covid. Que foi quando o bicho começou a pegar. Exatamente, que foi janeiro de 21. E eu olhava nas unidades de terapia intensiva, que eu tinha pacientes, e esse era um acordo que eu tinha com Dora, de eu passar a visita logo cedinho mesmo, 6 horas da manhã, e eu olhava todo mundo usando um catéter de alto fluxo. Catéter de alto fluxo era um catéter de 10 litros de oxigênio por minuto. É muita coisa. É muita coisa. E eu olhava todos aqueles leitos, todos os anos, e isso era uma das salas, fora as outras, fora os outros prédios, fora os hospitais de campanha. Um cilindro tem quantos litros, mais ou menos? Depende, no mínimo são 60 litros, vão depender. Eu estava fazendo aquele cálculo básico 60, de 60, 60 100 são litros. 600 litros em Mas, uma hora. Não dá, não ia dar. E qual era a grande questão? Eu falei, eu acho que esse oxigênio vai faltar. E eu, numa madrugada, naquele mesmo dia, eu cheguei em casa, preocupado, fui dormir com essa preocupação, acordei e já vai faltar oxigênio. E as minhas intuições não falham. Eu falei, vai faltar, chama... Não tinha tido aquela crise no Amazonas ainda? Já estava tendo essa, Entendi. E aí nisso, mas assim, aqui vai faltar, porque todo mundo aqui não tem problema, tem oxigênio, é diferente. Quando isso aconteceu, a gente pediu para convocassem 5 produtores e distribuidores de oxigênio aqui no estado de São Paulo. E quando houve, então, esse chamamento, vieram 4, porque o outro falou, olha, nesse horário eu estou numa outra reunião. Mas vieram os 4. E os 4 disseram assim, São Paulo, de forma nenhuma, não tem risco nenhum, fique tranquilo, não vai haver problema. Eu não tive dúvida, falei, olha, coloque isso em ata, coloca quem são as empresas e quem teve essa fala, porque é isso que está respaldando o gestor nas suas ações. Mas eu falei, Jean, não ouça isso, vai ouvir o 5º. Era o Dr. Fritz, né? O Fritz dizendo, atende o outro, a bobagem dele. E o Fritz foi atender o 5º. O 5º vira e diz assim, não, o problema não é que vai faltar oxigênio. Não, oxigênio não vai faltar. O problema aqui é que vão faltar cilindros e a logística. Porque o que acontece? Quando eu coloco no meu caminhão o oxigênio para ser conectado àqueles reservatórios dos hospitais que vão dar para quase 120 leitos o oxigênio, demora uma semana, tá tudo bem. Mas e as cidades menores? O problema são as cidades com menos de 20 mil habitantes, que elas são acolhidas e atendidas com cilindros de oxigênio. Eu virei para ele e falei, então, 60% do estado. Falei, então você quer dizer que essas vão ter... Porque quando eu coloco o meu caminhão para levar os cilindros a 300 quilômetros, quando ele está a 150, alguém liga, olha, só tenho para mais 6 horas. E ele não só não consegue voltar, porque ele tem toda uma logística, como, ao mesmo tempo... eu não tenho cilindro para deixar. Então ele não pode voltar e eu não tenho cilindro. Como fica? E eu encontrei, isso eram 5:30 da tarde, 6 horas eu estava no palácio, isso estava na secretaria, vim para uma reunião com o governador. E aí eu encontrei o Wilson Mello, que é um cara que eu tenho um carinho e uma gratidão eterna por ele, que ele era o presidente da São Paulo Invest, que era o banco do governo. Falei, meu amigo, você vai pedir para os seus amigos, porque é ele que tinha o network para trazer esses recursos desse 1.200.000 que entrava pelo banco. Falei, você pode pedir ajuda para os teus amigos aí, porque eu preciso resolver essa questão. Falei, fica tranquilo, daqui a 2 horas eu te ligo, acaba a reunião, a gente... Falei, 2 horas, 8 horas da noite.
Falei, 8 horas da noite. Eu falei, eu acho que ele não entendeu o que eu falei. Ele entendeu que eu preciso de 1 milhão de cilindros? Ele falou assim, você tem ideia quantos cilindros você precisa? Porque eu já tinha perguntado, 2.500. Ele, tá bom. Mas assim, com uma suavidade, como se... Me liga daqui a 2 horas para saber se a gente vai tomar café amanhã de manhã. 2 horas depois, ele falou, já resolvi o seu problema. Aí confirmou que ele não tinha entendido. Aí eu tinha certeza, ele não entendeu mesmo. Daí ele vira para mim e diz, eu falei, como assim resolvido o meu problema? Eu falei com o teu xará, o Jean Gereissati, da Ambev, e ele já falou com o pessoal, ele passou o chapéuzinho para todos os amigos magnatas dele, já ligaram para o Texas, já encomendaram e compraram 2.000 cilindros, os outros 500 de uma fábrica aqui em Jundiaí, e toda a logística vai ser feita tanto pela Ambev quanto pela Copagaz Ultragaz, que vão levar os cilindros cheios e trazê-los vazios como se fossem vasilhames de refrigerantes. Cecília, Gabriel, faltou oxigênio? Não, porque nós tivemos essa resposta absolutamente rápida. Antecipação. Visão estratégica. Por isso, é aquela história, você tem que dar um passo atrás para entender aonde você vai inserir. Claro. Até porque naquela mesma tarde eu trouxe o pessoal que era das usinas de oxigênio. Uhum. E aí eles falaram assim, então, todas as nossas usinas estão no norte do país. Aqui nós não temos nenhuma. Mas se o senhor quiser comprar, não tem problema. Daqui a 15 dias, claro, a gente pode trazer alguma. Prende a respiração. Todas as usinas são no norte. Onde que faltou oxigênio? No Amazonas. Bom, enfim, nessa altura do campeonato, graças a Deus aqui não faltou. Nós tivemos uma ajuda muito bacana da Escola Politécnica, fazendo respiradores. Eram 320 respiradores. Sim. E era maravilhoso, porque... a gente acolheu uma cidade que estava em risco, e aí, mandei 10 para vocês, tá tudo bem? Melhorou as coisas aí? Me devolve 5, porque eu já vou mandar para outra região. E eu me lembro, como se fosse hoje um prefeito, e ele com certeza sabe muito bem o que eu estou falando, que era o prefeito, que é o prefeito atual, o Ivan de Jaú. Cara querido, um grande empresário que entrou na política. Ele foi para o Palácio me encontrar e ele falou assim, doutor Jean, o senhor precisa me ajudar. E ele chorava, eu sou empresário, eu queria ajudar a população, mas eu estou vendo as pessoas morrerem. Eu falei, doutor Ivan, fica tranquilo que eu vou lhe ajudar. O senhor não está entendendo, as pessoas estão... porque ele achou que eu era, o gesto era político. Mais um burocrata. Eu falei, fica tranquilo, só um minutinho. Precisamos mandar 10 respiradores para lá, está precisando de oxigênio? Mandou oxigênio com respirador. Esse homem é um querido, ele tem uma gratidão, assim como muitas outras pessoas. Então, eu acho que foi muito bacana. Todos se juntaram de uma forma... É entender a diferença do público e do privado, é exatamente isso. Como é que dá para jogar junto? Não, e outra coisa, de forma apartidária, todo mundo trabalhou a favor da vida. E eficiente, né? Sabe, todos eram conectados e hoje, por exemplo, a gente vê, olha que coisa, né? O Edinho, que é presidente do PT nacional, parceiraço nosso enquanto prefeito de Araraquara. Ele fez o primeiro hospital de campanha ali, nós fomos, tanto eu, o Vignoli, que na época era secretário... que cuidava exatamente do interior de forma geral. Então todos eram parceiros e essa é a diferença da gente entender que, independente de posições políticas, nós podemos agir de forma coerente e congruente para acolher a todos. Perfeito. O que já me dá o gancho para a minha próxima pergunta, que é justamente assim, é uma pergunta um pouco difícil, tá? Se o senhor fosse convidado hoje para ser ministro da Saúde do Brasil, para deixar a coisa menos polêmica, vou imaginar que o presidente da República é um robô, sem ideologia, não é de esquerda nem de direita, mas o doutor Jean foi convidado para tocar a saúde pública no Brasil. Qual que é a principal, assim, a prioridade número 1
do senhor se você assumisse essa posição? Eu acho que a prioridade, eu acho que muitas das coisas que têm sido feitas, especialmente nesse último governo, de forma partidária, de novo, deixando muito claro, de novo a gente está falando de retomar a vacinação, de retomar exames de prevenção, mas eu não tenho dúvida que nós precisamos rediscutir investimentos, rediscutir parcerias público-privadas. Essa parceria, existe muita gente com dinheiro que quer ajudar e que ainda existe um ranço. Mas qual o motivo deles quererem fazer isso? Muito pelo contrário, hoje todas essas parcerias elas são feitas de uma forma com toda a ritualística correta, ética, fazendo independente, com esse observatório dos órgãos regulatórios que fazem com que tudo isso tenha uma transparência e uma lisura muito grande, e com isso, sem dúvida alguma, a gente possa fazer uma saúde melhor. Esperar só que o governo, ele tenha, o governo federal, sozinho, arque com esse papel, ou o governo municipal arque com isso, é algo muito distópico. Mas nós temos que também garantir a tripartite. A tripartite é governo federal, estadual e municipal. Cada um entendendo o seu papel. Porque não adianta a gente só soltar dinheiro, só soltar recurso na época das eleições. Porque os municípios sangram sozinhos por um período muito prolongado. Nós não podemos isso. Nós temos que dar a condição de que o município ele tem essa autonomia operacional, mas ele também tem essa injeção de recurso, tanto pela tripartite, como com essas parcerias locais que são muito positivas. Perfeito. Doutor Jean, a gente pode falar mais 500 horas, mas o tempo é livre, porém limitado, sabemos, para todos nós. Então, o que eu quero lhe perguntar agora é baseado um pouquinho também na sua história de vida. Assim, eu entendo que seus pais, seu pai faleceu muito jovem, né? O senhor era muito jovem quando ele se foi. Eu sei que Dona Rosinha, sua mãe, do que eu estudei, olhava para o senhor e falava assim: meu filho, independentemente de tal tia não ter feito tal coisa, você ter que pedir desculpa, vai lá e respeita porque ela é mais velha. Então a gente está falando, e eu sei que seu pai era um modelo para o senhor, então a gente está falando de experiência. Pessoas que têm experiência são pessoas que a gente deve olhar e falar assim, vamos respeitar porque tem vivência e tem experiência. Dito isto, hoje em dia, com a experiência que o senhor teve no momento de crise, com a experiência que o senhor tem como secretário, com a experiência que o senhor tem como jornalista / apresentador, como médico de 2 grandes locais, 2 grandes institutos no Brasil, que é o Hospital Israelita Albert Einstein, também o Emílio Ribas, como professor de universidade, ou seja, o senhor tem um cesto de experiência muito grande. O senhor pensaria em se candidatar a um cargo público para olhar para além da saúde, hoje em dia? Eu acho que tudo vai depender dos convites bem formulados, né? Eu acho que, é claro que sempre é muito gostoso a parte de gestão, né? Ou seja, o executivo de o executar. Mas muitas vezes a gente precisa fazer articulações políticas, literalmente com articulações políticas e que possam trazer um alento e um contento para as nossas áreas de interesse, que é, por exemplo, a própria saúde. Ou seja, o legislativo. O legislativo seria uma possibilidade, mas confesso a você que eu sou hoje o executivo. Aliás, durante todos esses anos, o executivo, seja o executivo na beira do leito atendendo o paciente, seja fazendo essa gestão através das nossas secretarias de Estado, secretaria municipal, mas eu acho que tudo é pensável. Mas o pensar tem que ter uma racionalidade. Muitas vezes essa emoção, ela nos guia a escolhas erradas. Então, eu simplesmente aguardo as oportunidades. Não as tenho no momento. E
Portanto, Depois que essa entrevista sair, o senhor nos avisa. Mas, porque elas vão aparecer. O senhor prefere Assembleia ou Câmara? olha, isso Só pra fica- gente já direcionar os convites que chegarão. não é uma Palácio, questão de Assembleia, convite. Câmara. Não é questão de convite. Eu acho que a gente tem que ser muito racional. A mesma inteligência emocional. Porque assim, qualquer atitude cardíaca que a gente fala na emoção, ela não vale a pena. Ela Perfeito. tem que ser muito bem pensada. Quais são os riscos? Eu quero fazer o quê? Uhum. Para quê? Porque de repente você vira uma página, né? O quanto que você se desprendendo daqueles teus projetos prévios, aí você fala, puxa, queria ficar lá, Uhum. e agora? Então eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem articulado, mas... Disse um homem que ama Santos e torce pro Corinthians. Ah, é esse verdade. o Então ele ponto. pensa muito é bem, verdade. né? É isso. É um cara sempre em dúvida, né? Na minha avaliação, na minha opinião, eu acho que seria muito melhor para o Brasil que o senhor fosse para a Câmara dos Deputados por duas razões. Primeiro, porque a pauta da saúde, ela dificilmente é pauta de campanha de quem concorre ao Legislativo, E a embora gente sejam os vê donos isso. do orçamento, sejam as pessoas que mandam as emendas para comprar ambulância, para melhorar o hospital, para comprar uma ressonância magnética. A gente tem um quadro chamado Como Vota Deputado no nosso Rivo News e a gente sempre vê projetos de lei. Os ligados à área da saúde são praticamente Não, e o nulos em pior é que iniciativas. muitas vezes a gente vê destinação de emendas para projetos que você fala assim, pelo amor É de Deus. Por que pra isso? Então, não só pela questão da saúde, mas também pela questão judaica, porque a gente hoje, no conjunto de 513, tem 2 representantes, que é o Jacques Wagner e o Davi Alcolumbre. Então, eu gostaria mas muito que a nossa comunidade também tivesse uma representação um pouco Mas isso é mais importante. republicana. Seria muito importante, independente de mim ou de outros, eu acho que isso deixa claramente, eu acho que tem figuras dentro da coletividade, tanto médicos quanto políticos, médicos, políticos ou representantes da comunidade, são muito bons e teriam esse papel. Agora, quando eu tenho que fazer essa escolha, eu falo assim, eu não tenho ainda essa capacidade, porque, de novo, aí é uma questão de escolha. Eu vou escolher o quê? Eu não tenho esses caminhos. Então eu Não dá para fazer como na juventude, né? Deixa eu ver se eu vou passar em medicina e se eu passar... Não. É que, lendo o livro de trás para frente, eu falo, pô, deu tudo certo. Mas eu poderia ter sido um péssimo médico, Claro. odiado o que eu tivesse feito. Mas, graças a Deus, de novo, eu sempre gostei muito. Eu digo que o que eu fizesse, eu faria bem feito, porque eu sempre as coisas que eu escolhi sempre foram com muito amor, né? Então eu acho que quando você faz com amor, e eu sou muito detalhista, eu acho que isso faria com que as minhas escolhas hoje fossem muito mais conscientes, coerentes e com muita tranquilidade. Doutor Jean, como a gente ainda depende de coisas que vêm de fora, deixa eu lhe dar nosso presente, que é essa Opa! caixinha com presentinhos que vêm Eu importados. posso abrir? Por Pode. favor. Opa! Essa caixinha é basicamente de quitutes que vêm lá de fora. Não vou dar para ninguém. Da Brasiliana Shop. Nossa Olha, Que é a parceira nossa parceira aqui. maravilhosa. Aliás, quem quiser pedir coisas, Peraí, Rivo20 é o cupom para Vamos ter ver. desconto no frete. Vamos lá. Só aquelas besteiras que a gente gosta de comprar. Sabe aquela? Essa pipoquinha, meio salgada, meio doce, é um espetáculo. E essa hora, será que chega em casa? Acho que não. Mix de frutas. Então fica a dica. Olha que delícia, Viu? maravilha. Muito obrigado pelo E muito obrigada carinho. pelo tempo, pela Muito disponibilidade. obrigado, um prazer viu? poder estar aqui com vocês e voltaremos. Por favor. Voltaremos e pensaremos. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo seu serviço ao país Exatamente. também, que eu acho Eu- que a gente precisa exaltar os gestores públicos que fazem um bom trabalho, porque são cada vez mais raros, né? E o Muito senhor obrigado. desempenhou na pandemia um papel fundamental para que a gente não chegasse a, sei lá, né, 1 milhão de mortos. É muito triste.
Mas que Infelizmente. bom que deu certo até onde o bom. senhor conseguiu, né? Que bom, mas eu acho que assim, a gente fala, mas todos nós, quem está assistindo, teve essa participação. Foi se Claro. vacinar, ficou em casa, chegou uma hora que xingava o secretário, eu também xingava de vez em quando. Eu olhava no espelho e falava, secretário. A minha mulher falava, eu vou no supermercado. Eu falei, não, só eu que vou. Como? Ela também xingava, então tá tudo em paz. Tudo do Em jogo. casa. E como vocês viram, informação é fundamental em vários sentidos. Então, Sexta-feira, 12h30, nesse mesmo canal, Rivo News, o nosso resumo semanal de notícias. a gente espera vocês. Beijo!